Jorge Serrão, meu amigo, Fábio Van, mas eu sei que você esteve lá e gostou demais da manifestação. Boa tarde, Serrão. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Quem esteve na manifestação de ontem viu que foi uma manifestação digna de uma direita que é a direita brasileira. Sabe quem estava lá? O povo. Isso é a novidade do momento. O povo, espontaneamente, sem pressão de nenhum tipo de liderança, estava lá. Estava lá por ele mesmo. Estava lá por ele exercendo o protagonismo. Isso é algo inédito na história do Brasil. Não foi uma liderança que convocou a manifestação. Foi o povo que disse: queremos uma manifestação. Aí, se tem alguém que está promovendo, vamos apoiar. Ponto. Foi isso que aconteceu. Nada mais. E essa é, eu repito, vou insistir todo dia, é a grande novidade do momento institucional brasileiro. Ainda bem, começamos a ter uma direita que começa a se organizar, que começa a ter a cara de uma direita orgânica, que não é a direita que é apontada pela mídia. A mídia desenha uma direita que é uma direita que não existe, que é uma direita raivosa, que é uma direita extrema direita. Esse troço não existe. O que tem aqui no Brasil é o patriota, é o cara que defende a honestidade, o cara que defende o Estado de Direito, o cara que defende o equilíbrio institucional no Brasil. É isso. Esse cara aí está sendo chamado hoje de direita, ou se identifica como direita. Mas eu repito, o conceito é impreciso. Pior ainda é quando tem gente que pega esse conceito impreciso, coloca adjetivos nele e piora ainda mais o conceito que não explica as coisas direita. Quando alguém vem falar, usar o adjetivo direita limpinha, você começa a ter a contraposição de que pode haver uma direita sujinha. E eu garanto para vocês, não tem nem a direita limpinha e não tem nem a direita sujinha. Esse não é o caso. O que tem é direita. O que tem é gente que se acha conservadora. O que tem é gente que defende valores muito caros, como a legalidade, a constitucionalidade, o respeito ao Estado de Direito e o respeito, sobretudo, às pessoas. Ontem, uma das pessoas mais respeitadas na manifestação de ontem foi a que não estava lá. Sabe quem era ela? Jair Messias Bolsonaro. Não teve ninguém na manifestação que tenha dito um ai, que tenha falado um tantinho mal do Jair Bolsonaro, que tenha tecido uma crítica sequer a ele. Então, como pode criticar uma manifestação que sequer falou mal do Bolsonaro? Ah, porque o Bolsonaro não estava lá? O Bolsonaro não estava lá porque ele exerceu sua liberdade de não ir lá, de não poder ir lá, não ter condição ou não achar que devia ir lá. Ponto, acabou. Não cabe discussão de mérito nessa questão. Cabe sim exaltar o mérito de quem esteve lá, de quem teve a coragem, de quem teve o bom senso, dedicar a sua tarde de domingo, muita gente lá com a família, muita criança. Então, as pessoas imbuídas da seriedade, imbuídas do lado bom de fazer política, para se contrapor ao movimento contrário com o qual elas não concordam. O movimento que está apoiando a restrição à liberdade, que está apoiando a tirania no Brasil. Quem estava lá é contra isso. Quem estava lá é pelo Estado de Direito. Quem estava lá é pela legalidade. Quem estava lá é pela vontade de mudar o Brasil do ponto de vista estrutural. Já tem uma manifestação nova marcada para o dia 9 de julho em São Paulo, na mesma Avenida Paulista, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Deve ser, pode ser organizada pelo Superman, pelo Batman, pela Mulher Maravilha, não importa quem vai organizar. O mais interessante é que o povo é que disse: eu vou para a manifestação que é minha. Povo, não é de ninguém. Manifestação não tem dono político. O dono político verdadeiro, legítimo, bacana, real da manifestação é o povo. Sem povo não tem manifestação. Ontem tinha muito povo? Tinha bastante povo. Podia ter mais povo? Podia ter mais povo, podia sim, mas o que é o movimento correto? Qual é a quantidade certa? A quantidade certa é aquela que a cultura, que o momento histórico, que a vontade real das pessoas determina. Então não tem essa de muito nem pouco. Teve uma manifestação expressiva, com pautas objetivas,
com as quais você pode concordar ou não. A maioria pode concordar ou discordar das pautas, mas havia pauta. O sistema de poder ontem, com certeza, ficou incomodado com mais esse evento, que foi uma manifestação popular. E eu acompanho manifestação popular desde 2005 em São Paulo, tá? No ano de 2013, as manifestações também começaram assim, devagar, até mais lentas do que essa, perdidas naquele momento, nem com tanta objetividade quanto agora. A de ontem tinha um caminho, tinha uma linha, e a gente ainda pode aprimorar ainda mais essa linha. O Brasil hoje tem que entender qual é o grande problema brasileiro de hoje. Chama-se Constituição de 1988. Fazer essa análise não é fácil, não é para qualquer um entender, mas a maioria, as pessoas já começam a perceber isso. Você está defendendo a lei, a Constituição, a ordem, a obediência, a coisa certa, e tem um outro lado que faz exatamente o contrário e pior, usando de maneira até, vamos chegar quase no termo criminoso, a Constituição para fazer o contrário, para agredir as pessoas. Então, nós temos hoje uma contradição no Brasil, uma Constituição que precisa ser mudada, aprimorada, tem que ter uma nova Constituição. A gente tem que definir primeiro qual é o modelo de Estado brasileiro que nós queremos. Estamos começando a ter uma maturidade para criar esse tipo de debate. Já tem grupos aí pequenos discutindo projeto estratégico de nação, já tem projeto escrito, já tem 2 ou 3 projetos de uma nova Constituição também sendo debatidos de maneira restrita em grupos de opinião importantes, com pessoas relevantes. Então, isso está acontecendo, esse movimento não pode ser negado. O sistema de poder é que não está gostando nada disso, porque o sistema de poder quer tudo do jeitinho como está agora, com tirania, com desrespeito ao povo que esse sistema de poder odeia. E ontem, o povo deu a demonstração de que ele pode ter capacidade de amor, ele tem amor a ele mesmo, ele tem amor à pátria, ele tem amor ao próximo, ele tem amor a Deus. Ontem Deus foi citado na manifestação, houve oração na manifestação. Então, quando você tem esse tipo de evento diferente do que é feito politicamente, convencionalmente, pela esquerda revolucionária, a esquerda revolucionária, muitos anos atrás, era a dona da rua, né? Era a Mônica da história do Cebolinha, era a dona da rua, não é mais a dona da rua. Ela está até desmoralizada, não pode sair na rua se não sair disfarçada. Então, mudou, o Brasil está mudando. Eu até vou ser claro, o Brasil, assim como o mundo, está endireitando. E esse é um movimento muito importante, muito interessante, e a gente tem que ter toda a serenidade com esse movimento, tem que ter toda a clareza e respeito, sabedoria, saber usar corretamente o conhecimento. Não é pegar conceito ruim e piorar o conceito ruim com adjetivo terrível, como foi usado agora, de chamar de direita limpinha. Não tem direita limpinha, não tem direita sujinha, tem a direita como ela é, que foi o que nós vimos ontem na manifestação de São Paulo, e vamos ver de novo em outras cidades do país e na mesma São Paulo, no dia 9 de julho. Aguardem. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. É isso aí, Serrão. A gente convida vocês sempre a dar um like, comentar e compartilhar o nosso Sem Rodeios, além, é claro, de assinar a Gazeta do Povo. Cláudio Dantas, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente falou durante pelo menos 2 semanas a respeito dessa manifestação do último domingo lá na Avenida Paulista, e aí vem Fábio Van Garten tentar, ao invés de unir, distribuir a direita pelas ruas do Brasil, ainda dizer que a direita limpinha com essa iniciativa não abre caminho porque só tem apenas um líder. Ele coloca Jair Bolsonaro como o detentor dessas manifestações nas ruas. A gente sabe que o caminho não é por aí, mas queria também, é claro, ouvir a sua opinião. Boa tarde, Dantas. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, é natural que o Fábio Van Garten, né, como advogado e até, né, um assessor permanente ali muito próximo do Jair Bolsonaro, ele faça a defesa da sua liderança política. O Bolsonaro, ele é indubitavelmente, vamos dizer assim, o maior ativo político à direita do nosso espectro político ideológico no Brasil. Isso aí ninguém nega, as pesquisas mostram,
as visitas que ele faz aí, que ele tem feito ao longo dessa pré-campanha eleitoral, construindo palanques municipais, fazendo um trabalho de uma liderança política, também demonstram isso. Onde o Bolsonaro para, você reúne uma multidão no entorno dele. Isso é inegável, não dá para você ir contra aquilo que se chama vontade popular. Mas a sociedade, essa sociedade que se coloca contra tudo que está aí, ela é muito ampla, ela é muito mais ampla. E isso é bom, isso não é ruim, isso é muito bom. Até porque nós temos que entender a liderança política do ponto de vista daquela liderança que consegue falar a uma massa maior e capaz de mobilizar essa massa com um objetivo eleitoral. Isso não tem nada a ver com gestão pública, com formação de time, com gestão pública, e isso também não tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de expressar os seus pensamentos, os seus valores nas ruas, ou onde quer que sejam, nas redes, não importa. O que está acontecendo hoje, essas reações que nós vimos aí, eu vejo também o Carlos Bolsonaro se manifestar no Twitter, o Fábio, tem várias pessoas que naturalmente elas estão vendo isso do seu próprio ponto de vista, mas, como bem lembrou o Serrão, se a gente for lá atrás, for olhar lá para trás, em 2013, quando começaram as manifestações de rua no Brasil de forma mais intensa, de forma mais, vamos dizer assim, organizada, não existia liderança política. Não havia um nome sequer que você poderia colocar como, olha, essa pessoa que está convocando as manifestações. O que você tinha eram movimentos difusos que foram se organizando aos poucos em torno de determinadas bandeiras. E mesmo assim, essas bandeiras, todas elas eram permeadas por um mesmo sentimento, o sentimento de eu sou contra tudo que está aí. Eu sou contra o quê? Eu sou contra a corrupção, eu sou contra a imoralidade, eu sou contra essa promiscuidade que parece que transcende os poderes da República, eu sou contra o fato de não ter o meu direito respeitado, eu sou contra o fato de não ter os meus impostos bem aplicados, enfim, você é contra o sistema, é contra o sistema que se acostumou a não ser desafiado, é contra um sistema que se acostumou a se autoproteger, a se blindar, a ampliar seus privilégios e garantir que o Estado esteja à mercê, a serviço desta mesma turma. E nós estamos falando de uma elite burocrática do Estado, nós estamos, ou seja, uma elite quase tecnocrata, nós estamos falando de uma elite econômica que se beneficia desse Estado, porque ela constrói relações promíscuas com as lideranças políticas e ela, então, se beneficia com informações privilegiadas, com direcionamento de recursos públicos para os seus próprios empreendimentos, e ela, então, cresce à sombra do Estado. Quando a gente olha a política brasileira, a história política brasileira, a gente percebe que ela é assim desde a sua origem. Desde o advento da República, que nós vemos as mesmas influências. Aliás, se nós pegarmos o sobrenome das lideranças políticas, dos caciques políticos e dos grandes industriais e empresários brasileiros que compõem essa elite econômica, nós vamos encontrar os mesmos sobrenomes, porque é o poder que se mantém e que ele vai passando de geração para geração. Só que o cidadão, ele quer retomar, ele quer tomar o Estado de volta. Não é nem retomar, porque ele nunca teve o Estado, mas quando ele começa a criar consciência clara, lúcida, do papel dele nesta farra, né? Porque ele só paga o cheque, ele só paga a conta da farra alheia. Quando ele começa a se tocar que está sendo explorado, escorchado, que 40% da sua riqueza produzida ela vai para gente que só está interessada em se enriquecer, em se utilizar do Estado para aumentar os seus privilégios, seu poder, ela começa a reagir a isso. É isso que está acontecendo. Não é um movimento exclusivo do Brasil. Aliás, o que aconteceu em 2013 já é uma construção de outros movimentos que nós vimos acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, com o Tea Party,
em 2009, que era uma reação à quebradeira geral de 2008, porque quando veio aquela crise financeira de 2008, o que o sistema fez lá nos Estados Unidos? Usou o dinheiro público para salvar aqueles bancos que foram irresponsáveis ao garantir operações imobiliárias e todos os seus tranches, né, sem garantia, né, sem proteger o dono do dinheiro. Foram fazendo empréstimo sobre empréstimo sobre empréstimo, toda a crise do subprime. Então nós temos a própria crise do petróleo, que vem também com o mesmo tipo de componente, um financismo que se autopreserva e que preserva hoje as agendas globalistas. Então o que você tem é uma reação a isso tudo. É uma reação popular do cidadão que cansou. Ele cansou, ele está cansado. E essa canseira, esse esgotamento, ele faz com que as pessoas fiquem sem capacidade de reação. Então ela olha 50 mil, 100 mil pessoas na rua e fala assim, isso não é suficiente, porque eu vi a Lava Jato vir e ela ser destruída. Eu vi os grandões, empresários grandões, serem presos e serem soltos, e agora todos sendo perdoados. Eu vi os políticos sendo investigados, depois condenados, e essas condenações sendo anuladas. Então hoje, ele está esgotado, ele não tem mais esperança. Ele olha e fala assim, para que eu vou gastar o meu domingo na rua se no fim esses caras é que vão ganhar, né? Só que isso é um processo. Por isso que eu digo, eu sou a favor das manifestações de rua, de redes, etc., de forma permanente. Eu acho que quem está assistindo o nosso programa e quem assistiu a mobilização de ontem não precisa esperar a próxima mobilização para se mobilizar. Ou não precisa esperar um comando geral, um comando superior para se mobilizar. Mobilize os seus bairros, a sua comunidade, mobilize o seu grupo de amigos, mobilize as suas próprias redes, e você vai garantir que, no fim, essas pequenas mobilizações se tornem uma mobilização grande. E isso é igual o efeito manada. Quando começa, ninguém para. E a tendência é ampliar, é aumentar. Porque quando alguém percebe que aquela... que precisa filmar para mostrar que ele está fazendo alguma coisa. E geralmente nunca faz nada, né? Geralmente não passa de um post, né? Eles postam ali a fotinha, aí ficam o que? Em torno de 1 hora, no máximo 2, lá no Rio Grande do Sul, e depois volta, né, para o castelo, onde vive a rainha Janja e o rei Luli, né, o pai dos pobres. Isso é uma vergonha, né, cara? Dá nojo de ver isso, velho. Eu mesmo fico com nojo de ver uma coisa dessa, tipo, tem que tirar foto, tem que fazer todo um cenário para mostrar que eu sou, né, a pessoa mais bondosa do mundo. Tô aqui segurando um tijolo, vamos fazer um post, vamos tirar uma foto. Só quem sabe o que passou foi quem estava na tragédia, né, pessoal? Quem estava lá vivendo nos abrigos, quem perdeu sua casa, perdeu família, perdeu cachorro de estimação, animais. Né, um cara desse aí que vive numa ilusão de tudo que ele tem que fazer é palanque de política, né? Se ele fez até no funeral da esposa lá, imagina, né? Numa tragédia dessa de pessoas que ele nem conhece, né? Será que ele não vai fazer politicagem? E é o que estava acontecendo, né? Estavam tentando colocar, quando estava no ápice ali, estavam colocando o Rio Grande do Sul como política, no meio de política. As pessoas lá passando por uma tragédia e eles colocando isso como política. Coisa ridícula, né? Lembra muito o presidente lá, né? O presidente da Venezuela também, que fez, né, um vídeo abraçando um monte de senhoras. Só que, né, parece que ninguém sabe o que ele está fazendo com a Venezuela, acabando com o país. Acabando não, né? Já acabou com o país. Aí tirando foto, abraçando um monte de senhorinhas assim, como se ele fosse o salvador da paz. Tem que dar um prêmio Nobel para ele. Mas não é de esperar, né? É amiguinho do Luli, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente.
aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente sempre ficar por dentro de onde está vindo a nossa audiência. E só mais uma coisinha antes de encerrar, pessoal, quando forem se inscrever no canal, lembre-se de ativar o sininho e das notificações. Isso é muito importante, porque assim que postarmos conteúdo, o YouTube vai avisar a vocês, vai mandar a notificação tanto no seu celular, né, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no meio político. Essa política aí que todo dia tem uma notícia ruim, né? Todo dia tem uma notícia, mas sempre ruim. É isso aí, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.